Olá, vamos conversar hoje sobre as doenças inflamatórias intestinais no Maio Roxo. Meu nome é César Elias, eu sou gastroenterologista do Hospital Divina e nesse Maio Roxo, que fala das doenças inflamatórias intestinais, vim aqui conversar com meu colega, Dr. Henrico, que é o cirurgião referência para o núcleo de doenças inflamatórias intestinais do hospital. Eu tenho doença inflamatória intestinal, mas tenho muito medo de operar, muito medo de cirurgia. E, Henrico, o paciente chega com esse receio, assim, eu tenho doença, eu tenho muito medo de operar. O que tu diz para esse paciente que tem esse receio quando a gente está falando de cirurgias abdominais, assim, quando para doença de Crohn ou retocolite? Então, César, é uma ótima pergunta porque todos têm receio. Sendo cirurgias orificiais da região do períneo ou abdominais, mais as abdominais, né, porque a gente mexe, digamos, em partes mais vitais, todos têm medo. Mas a gente opera por quê? A gente opera porque a gente precisa melhorar a condição do paciente. E geralmente se melhora a condição do paciente. Então é para isso que a gente faz. A gente tem a terapia combinada, né, com a medicação, que hoje em dia, acredito que você vai falar sobre isso, a gente está com novas drogas e, enfim, cada vez menos necessidade de cirurgia, mas quando é necessário que o cirurgião entre, né, em campo para fazer a cirurgia, o paciente pode ficar tranquilo, porque a gente tem know-how e a gente faz para auxiliar ele, para melhorar condições de dor, obstrução intestinal, enfim, para que ele possa se alimentar melhor e, assim, se curar das doenças. Perfeito. A cirurgia hoje faz parte do tratamento desse inflamatório intestinal. Não é considerado como uma falha. Antigamente a gente pensava, não, teve que operar porque não funcionou. Não, a cirurgia tem as suas indicações e quando bem indicada, a gente vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Um receio bem específico é a ostomia. Aquela bolsinha. O paciente tem muito medo da bolsinha. Essa bolsinha ela é sempre definitiva ou tem alguns casos que consegue recuperar e reverter isso nesses casos? Na grande maioria dos casos a gente consegue reverter. Essa é a boa notícia para o paciente. E eu sempre falo para os pacientes, naquele momento de maior fragilidade, maior medo, né, quando a doença fica aguda e o paciente precisa de cirurgia, quando a gente vai mexer no intestino, a gente fala. Pode ser necessário usar a bolsinha de colostomia ou ileostomia, né, o estoma. E o paciente tem medo. Mas aí, explicando como funciona e que na grande maioria dos casos é reversível, o paciente se tranquiliza. E eu sempre falo assim, bolsinha pode salvar a vida. E às vezes a gente precisa salvar a vida do paciente para depois poder fazer o tratamento adequado. Ele melhora com as medicações e a gente reverte, né, essa bolsinha, religa o intestino e tudo volta assim ao que era antes. Henrique, uma dúvida que tem meus pacientes que têm doença de Crohn, eles surgem com fístulas perianais. Eu queria que tu conversasse e explicasse um pouco para nós o que são essas fístulas e qual o papel do cirurgião no tratamento e no manejo dos pacientes com Crohn que têm doença fistulizante perianal. Perfeito, César. Essa pergunta é muito importante porque tem muitos pacientes com fístulas, principalmente os pacientes com doença de Crohn. O que é a fístula? É uma comunicação da parte externa do ânus com a parte interna do canal anal ou do reto, do final do intestino grosso. E essa comunicação gera, já que é um local sujo, dor, inflamação, secreção. Então os pacientes se incomodam muito. E a cirurgia tem duplo papel nesse caso. Limpar essas fístulas, tirar essa secreção, diminuir a inflamação, diminuir a dor e preparar às vezes até o paciente para receber uma medicação, né, específica para essa doença inflamatória. Essas fístulas elas podem muitas vezes cursar com uma inflamação tão grave que geram abscessos e geralmente elas também advêm de abscessos, que são bolas de pus que ocorrem naquela região, causando muita dor para o paciente, muito incômodo e necessidade de cirurgia. Às vezes de urgência e às vezes pode ser uma cirurgia marcada eletiva, como nós chamamos. Quando a gente está falando de fístulas perianais, o tratamento conjunto do clínico com o cirurgião é fundamental, porque o tratamento ótimo para esse paciente é a abordagem cirúrgica com terapia biológica focada e com medicações que tenham efeito em doença perianal. Então, a gente busca esse trabalho conjunto para retornar a qualidade de vida do paciente, cicatrizar essas fístulas e diminuir esse prejuízo que causa essa secreção e essas dores nessa região que é tão delicada do paciente. Então, caso você tenha alguma dúvida relacionada a esses assuntos que a gente conversou, sobre as doenças inflamatórias intestinais, e quiser uma avaliação, a gente criou então esse núcleo especializado em doenças inflamatórias aqui do Divina, em que a gente consegue atender pacientes de fora com esse olhar do especialista e ainda além do nosso olhar, ter todo o suporte de um centro de infusão especializado, do bloco cirúrgico, toda a tecnologia, de um centro de endoscopia com equipamentos de última geração para poder dar esse suporte. A gente vai conseguir
dessa abordagem personalizada, com o cuidado amoroso, que é o carisma do nosso hospital, e isso garante esse atendimento multiprofissional, que é sem dúvida a melhor estratégia para tratar essas doenças que são complexas, que requerem conhecimento aprofundado, mas também precisa esse olhar humano e atencioso para as coisas que vão além da doença. Então, nos procure, estamos à disposição para ajudá-lo.